Sejam bem-vindos, que alegria estarmos aqui mais uma vez no nosso Amor e Caridade. Vamos abrir as janelas da alma e buscar a sintonia com o nosso Mestre, com o nosso Pai Criador. Fazer a leitura da mensagem, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Romanos, capítulo 5, versículos 3 e 4. Graças te damos, Senhor, Mestre Jesus, Deus Pai, benfeitores espirituais, pela oportunidade bendita. Agradecemos a oportunidade nesta casa, oportunidade de trabalho, de aprendizado, que as suas bênçãos derramem sobre todos nós aqui presentes, influenciando, inspirando nossa irmã Cristina, envolvendo nossos irmãos que não puderam vir nesta noite. Fica conosco, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, a gente tem a alegria, a satisfação de receber Cristina Gratão, do Centro Espírita Maria de Nazaré de Votuporanga, trabalhadora aí principalmente na área de evangelização, e uma bagagem que vem, para a gente aprender. Então, vamos aproveitar. Cristina, fique à vontade. Boa noite. Que Jesus nos fortaleça, nos dê a sua paz. É uma alegria muito grande estar aqui e falar do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre uma festa para os nossos corações, né? Eu gostaria de recordar com vocês uma fábula conhecida que conta a história de uma mulher que, vendo o seu único filho retornar à pátria espiritual, ela se enche de tristeza e naquela amargura, naquela dor, ela começa a procurar uma forma de continuar vivendo apesar do acontecido. Então indicam para ela um sábio, e esse sábio diz assim: olha, eu consigo fazer o milagre para que você possa dar continuidade à sua vida. Mas eu gostaria de te pedir que você visitasse os lares de nossa cidade. E em cada lar que você não encontrasse nenhuma dificuldade, nenhuma dor, nenhum sofrimento, você me trouxesse uma sementinha de mostarda. E essa senhora então, na ânsia de tirar aquela dor do seu coração, ela começa a fazer a sua visitação. Em uma casa, ela encontra ali uma viúva chorosa pela partida do esposo. Num outro lar, ela vai verificar que a fome, a miséria, a escassez provoca dor e infortúnio àquela mãezinha com tantos filhos. Ela anda mais um pouco e ela se depara com um lar que tem ali dois jovens acamados há muitos anos, numa doença, numa enfermidade que a mamãe e o papai não conseguem condições de vê-los novamente com a saúde restituída. E o dia se finda e ela então retorna na presença do sábio, dizendo a ele: olha, Senhor, eu volto de mãos vazias, não tenho sementes para te entregar, porque não teve um único lar de nossa cidade que eu visitasse que uma dor ou sofrimento não estivesse acontecendo. E antes que o sábio pudesse dizer a ela as suas palavras de orientação, ela continuou: mas com essas visitações eu descobri que se todas essas pessoas, apesar dos problemas, continuam vivendo,
continuam caminhando, eu também, com a minha dor, com a minha saudade, com a falta de meu filho, haverei de dar sequência à minha vida. A história dessa senhora vem trazer para nós a lição de que a dor no mundo, nas condições que está o planeta em que nós vivemos, a dor faz parte dos nossos dias. Chico Xavier dizia assim, que da mesma forma que o diamante, para ter brilho, ele precisa ser lapidado, da mesma forma que a madeira, para que ela encontre a sua utilidade, precisa passar pelo corte, nós, filhos de Deus, espíritos encarnados, precisamos passar pelo cinzel da dor para alcançarmos a nossa evolução, a nossa perfeição. E Jesus Cristo sabia que nós haveríamos de passar por tudo isso que nós passamos hoje. Cada um vasculha a sua tela mental, a sua mente, e vai, nesse momento, lembrar de um problema, de uma dificuldade, de algo que esteja enfrentando e que muitas vezes nos perturba, nos faz verter lágrimas, que às vezes só a gente mesmo ali, às vezes dentro do nosso quarto, no cadinho da nossa casa, sabe o quanto a dor tem nos visitado. Mas Jesus sabia disso. E Jesus sabia, e nós precisamos sempre fazer um parêntese quando nós falamos de Jesus, né? Esse mestre tão querido. Porque às vezes a gente tem a figura de Jesus somente ali da manjedoura para cá. Só que o Cristo, Ele está conosco há bilhões de anos. Desde quando Ele se torna um Espírito crístico e Deus o escolhe para ser o governador do nosso planeta, Jesus pega a terra, que era nada mais que uma bola incandescente, e Jesus, como está lá no livro A Caminho da Luz, Emmanuel vai dizer para nós que é o Cristo que faz toda a organização das camadas geológicas da Terra. É Jesus que participa do resfriamento do nosso orbe. É Jesus quem participa na vinda de todos os seres que hoje nós podemos vislumbrar. É Jesus que organiza a vida na Terra. É Jesus que um dia vai criar o planeta numa condição para que os homens pudessem estar aqui. É Jesus que depois envia os seus emissários, Moisés, Abraão, muitos que faliram na missão, como está lá Maomé, que de repente desvia a rota que o cristianismo precisaria ter, e todos os profetas, Isaías, Malaquias, todos que vieram amando de Jesus. E quando num determinado momento o Cristo resolve vir, que ele desce dos orbes terrestres, se faz homem, encarna na terra, ele tem um único objetivo: se tornar um modelo para a gente seguir. Um modelo e um guia certeiro para as nossas vidas. Porque a gente fica pensando, por que o Cristo, sendo Cristo, já tendo feito tudo que ele fez para o planeta, precisava vir aqui padecer 33 anos? Com que objetivo? Deixar um modelo para nós. Não tem uma dor que nós passemos hoje que o Cristo não tenha passado nesses 33 anos que ele esteve aqui. Nasceu num lar pobre, passou por dificuldades, foi perseguido, foi traído, foi caluniado, foi abandonado, passou dores físicas, tudo que um espírito encarnado pode passar, Jesus passou, para nos deixar o exemplo de como fazer e como não fazer.
E ele sabia que os nossos dias não seriam fáceis dentro do processo evolutivo que nós estávamos passando. Então ele promete uma bem-aventurança, mas não é aqui para a terra. Não é aqui para a terra. Vai ser mais adiante um pouquinho. E ele diz assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, como a dizer, vocês também vão vencer. Vinde a mim todos vós que estejais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quer dizer, ele não vai tirar a nossa dor, porque essa dor, olha o que o Chico disse, é o cinzel que vai nos lapidar. Mas ele disse que nós haveríamos de vencer. Ou ele quis dizer assim, olha, vivam no mundo, passem por tudo que tiver que passar, a dor vai ser necessária, apesar disso, tenham bom ânimo, tenham bom ânimo. Mas às vezes a gente fica questionando assim, o porquê da dor, né? Por que a gente sofre? E a doutrina espírita tem a explicação. Muitas religiões falam assim, é porque Deus quer, é a vontade de Deus. Não, a vontade de Deus não é que a gente sofra. Deus nos cria, está lá na questão 115 de O Livro dos Espíritos. Ele nos cria simples e ignorante. Ou como diz meu netinho de 2 anos, né? Ele fala assim, vovó, você é bobinha e eu sou bobinho. Ele descobriu que existe bobinho. Então nós éramos bobinhos, nós não sabíamos nada, não conhecíamos nada de nada lá no início. E a gente vem evoluindo, vamos passando, como está na questão 132 de O Livro dos Espíritos, nós somos criados para passarmos por provas, por experiências, como está na mensagem que nós lemos agora na entrada. Essas experiências vão nos fazendo, nos tornarmos espíritos mais maduros, mais experientes. Só que às vezes nessas experiências, nessas provas, a gente faz errado, aí a gente tem que retornar, aí já é um processo expiatório para a gente ir corrigindo, e nós vamos nos melhorando. Mas o Evangelho fala assim que a gente tem 2 causas para os nossos sofrimentos. E tudo que a gente está passando hoje, ou se encaixa numa, ou se encaixa na outra. As nossas aflições têm 2 causas. Quais são? Ele diz assim que as causas podem estar na nossa situação de hoje. O mau uso do nosso livre-arbítrio, as escolhas erradas que a gente faz no dia a dia. Como dizia Richard Simonetti, as nossas pisadas de bola na vida. Então, de repente, eu estou vivendo hoje um relacionamento conjugal horrível, complicado. E eu paro e eu analiso, meu Deus, por que será que isso está acontecendo comigo? Aí eu começo a verificar, mas lá no início, quando eu escolhi essa pessoa para estar do meu lado, eu já sabia que eu não gostava dela como eu precisava gostar. Eu não sentia o afeto, o amor que precisava sentir. Eu casei, mas ou querendo sair da casa dos meus pais, ou com interesse financeiro, ou fui levado por uma paixão que me cegou, eu não vi as outras qualidades ou os defeitos da outra pessoa, embarquei nessa situação. Então eu começo a analisar, eu tinha que ter refletido mais. Então eu vou buscar a causa, e muitas vezes isso aí está lá no Evangelho. As uniões infelizes muitas vezes foram motivadas por conta das paixões ou de interesses que não eram o do amor. Ou então a gente está passando por uma dificuldade financeira muito grande, né? Ocorre muito isso. Hoje à tarde eu atendi um empresário que está vivendo uma situação muito complicada. E eu disse para ele assim, mas o senhor consegue fazer o diagnóstico? Por que o senhor está com a empresa na situação? Aí ele parou um pouquinho e pensou, eu sei. A gente não se planejou direito. A gente gastou mais do que devia. Faltou administração.
a gente precisava ter tido mais foco. Então ele foi relatando as causas da situação difícil. No atendimento fraterno também, dias atrás, a gente conversando com um rapaz, 2 filhinhos, está em casa, devendo água, devendo luz. E o senhor não trabalha? Eu já tentei nisso, tentei naquilo, eu peguei a carteira, mas faz tanto tempo que o senhor não para indo de serviço nenhum. O que o senhor acha que está acontecendo? Ah, mas isso aqui... Então, qual que é o diagnóstico que aí eu fiz? Lógico que eu não falei para ele. A pessoa tem preguiça, não tem vontade de trabalhar. Então está vivendo uma dor, uma penúria, porque não tem vontade de trabalhar. Então eu indiquei para ele vários lugares que estão precisando de funcionário na nossa cidade. Falei, olha, o senhor vai em algum desses, eles vão contratar. Se o senhor fizer por onde, vão contratar. Estando contratado, o senhor volte aqui. Nós vamos quitar as águas, a luz, eu faço uma vacona aqui entre o pessoal, não é vaquinha, pagamos isso aqui, porque o senhor vai demorar 30 dias para receber o pagamento, mas antes o senhor tem que me voltar com o emprego arrumado. Nós estamos com muita vaga na cidade. Então é preguiça, a pessoa está passando por uma penúria porque não tem vontade, e a preguiça, ele é um vício, chega a ser quase uma doença. Outras vezes a pessoa está passando por uma penúria porque gasta demais. Hoje está tão fácil gastar. Mercado Livre toca no celular da gente toda hora. Você não precisa sair de casa. Você compra e ali tem tudo, tem um mundo à sua disposição. Se você não tomar cuidado, não há cartão, não há nada. Então, aí você analisa, e é o que o Evangelho está falando, tudo isso é causa atual, causa de agora. Nós temos um projeto que atende todos os dias 160 crianças, de 1 ano até 18 anos. Todos os dias tem uma mãezinha chorosa, lamentando a situação do filho. E a hora que a gente vai conversar, normalmente, é que a mãe ou o pai negligenciou num certo ponto da vida. Então está colhendo o resultado. Porque chega num certo ponto que eles não têm mais, perderam o controle, perderam a mão e não conseguem achar ali como é que vai fazer. E o menino não obedece, o menino tem 8 anos e meia-noite o moleque está desaparecido fora de casa. E o pai e a mãe não dão conta. Então os filhos, eles são resultado da educação que a gente der. Então a gente às vezes, com raríssimas exceções, nós vamos encontrar espíritos que têm uma tremenda rebeldia, que embora os pais, com todo amor, com todo limite, fizeram o possível, não deram conta. Mas essas causas são dessa vida. Mas aí a gente fica pensando que tem coisa que a gente não encontra explicação nessa existência. Tem coisa que a gente não encontra explicação. Nós tivemos, o ano passado, uma garotinha de 8 anos da nossa evangelização, um câncer no intestino. E a gente fica imaginando, meu Deus, 8 aninhos, que tempo teve essa criatura para cometer algum erro? Porque vamos pensar que se ela tivesse ali 30 anos de idade, a gente falar alguma coisa que comeu, né? Porque tem muitos problemas de doença hoje, que é viciação da pessoa, ou a pessoa come errado, ou sabe que tem que ter um medicamento de uso contínuo e não faz, ou sabe que precisaria ter uma disciplina alimentar e não tem. Mas a menininha de 8 anos, e 3 meses depois, ela desencarnou. E ficamos todo mundo assim, né? E aí, passou 1 ano e meio, veio uma mensagem dela através de Carlos Bacelli. E ela contando que na vida anterior, ela, por conta de uma decepção amorosa, ingeriu veneno, cometeu suicídio, e agora ela voltava para completar aqueles 8 anos de vida interrompido. O Evangelho fala que isso aí são as causas anteriores a essa vida. Existe uma explicação. Não é Deus que está castigando. Existe uma razão de ser. Na questão 258 de O Livro dos Espíritos, eles vão afirmar para nós que nós aqui participamos da escolha das nossas provas. Cristina, você está brincando comigo. Vai falar que eu escolhi passar pelo que eu estou passando? Sim. Se não tem explicação nessa vida atual, você escolheu.
Nós fazemos o nosso planejamento reencarnatório. Leiam lá no livro Missionário da Luz. E lá no mundo espiritual, antes de nascer, os fatos mais relevantes, mais importantes da nossa vida, nós escolhemos passar por eles. Com que objetivo? Evoluirmos, melhorarmos. Só que, muitas vezes, a gente não dá conta de cumprir com tudo isso. E a gente vai cometendo os nossos desatinos, os nossos erros. E na questão 614 do Livro dos Espíritos, diz assim para nós, que todas as vezes que a gente afasta da lei de Deus, nós encontramos a dor, nós encontramos o sofrimento. Ô Cristina, então você está querendo dizer que o único responsável por tudo isso que eu estou passando sou eu mesmo? Sim. A notícia que o Evangelho tem para dar é essa, que nós somos os responsáveis pelo nosso destino. Consequentemente, o que está acontecendo na minha vida hoje só tem um único responsável. Porque às vezes a gente fala, porque Deus permitiu que isso acontecesse comigo, porque Deus fez isso comigo. Não é Deus. Eu vivo essa situação por causa de um trauma que eu vivi com meu pai, com a minha mãe, ou por conta do meu patrão, por conta do meu funcionário. Não. O responsável pelo que eu estou passando sou eu mesmo. No livro Céu e Inferno, os Espíritos vão dizer para nós que a nossa dor, o nosso sofrimento é por conta da nossa imperfeição. Nós somos espíritos imperfeitos. Escolhemos errados. Deixamos-nos levar pelos nossos arrastamentos, pelas nossas más paixões. Então, aquilo que nós não encontramos no hoje, explicação, está no ontem. André Luiz faz uma visita na obra Obreiros da Vida Eterna, e ele vai entrar na casa de um senhor, junto com os benfeitores. Ele entra e eles ficam observando aquele homem durante todo o dia. O homem é um pai dedicado, trabalhador, chega em casa, ajuda a esposa está ali, corre daqui, corre dali. E o André Luiz percebe que eles têm 2 filhos com debilidade mental. E além disso, são 2 meninos agressivos, bravos. Então aquele pai e aquela mãe sofre muito. E o André Luiz fica vendo, né? E o nome do homem é Antônio Olímpio. Vê ele ali, né? E é um homem bom, os vizinhos gostam. É um homem que pratica caridade, é aquela alma boa, e que a gente fala, meu Deus, por que isso está acontecendo com a criatura? Que prova mais triste. Os benfeitores chegam e André Luiz vai falar, nossa, isso aí parece uma injustiça. Aí o benfeitor diz, olha André, no mundo existe muitas injustiças, mas não existe injustiçados. Todo mundo, se passa, é porque merece. O Antônio Olímpio hoje está com os 2 filhos aí nessa condição de debilidade mental. Mas, na vida anterior, ele tinha esses 2 filhos como irmãos. Eram 3 irmãos, herdeiros de uma fortuna. Quando os pais morrem, o Antônio Olímpio, levado pela ganância, provoca a morte dos 2 irmãos para ficar com a fortuna. Pela lei dos homens passou, mas em retorno à pátria espiritual, vem a dor, vem o arrependimento, o remorso. Olha a lei da reencarnação, agindo e dando a oportunidade agora dele, Antônio Olímpio, o irmão do passado, receber os 2 espíritos que ele assassinou, agora como filhos, para que ele possa se redimir. Afastou da lei. Toda vez que afasta da lei, encontra dor. Aí tem que reencontrar novamente. Então, meus irmãos, é assim que a situação funciona. Emmanuel diz assim para nós, que a lei divina ela é tão maravilhosa, que quando eu devo para alguém, a espiritualidade nos amarra com aquela pessoa.
no lar nós estamos amarrados. Esse termo não é meu, é de Emmanuel. Ele fala assim, que nós constituímos o nosso colégio familiar, a nossa família, lá no plano espiritual. A gente organiza. E ali a gente vai receber os afetos e os desafetos. Como Antônio Olímpio recebeu ali aqueles dois que já eram seus desafetos. E aí, amarrados no lar, junto com o papai, junto com a mamãe, junto com os irmãos, a gente vai aprender a transformar o desamor em amor. É assim que funciona. Por isso que a gente tem que se acertar com as pessoas enquanto nós estamos aqui. Eu fui fazer uma palestra semana passada, eu falei isso, que a gente tem que se acertar, senão a gente assina um contrato com a pessoa para voltar com ela na outra vida. Se nós estamos guardando mágoa, ressentimento, não estamos nos acertando com alguém nessa vida, às vezes até tendo desejo de vingança, nós estamos vinculando essa pessoa à nossa vida. Vai ter que nascer junto. É da lei, não tem como ser diferente, nós temos que nos ajustar. Eu falei isso e um rapaz no final da palestra me procurou, eu achei interessante o caso dele. Ele falou assim, eu estou começando agora na doutrina, agora a senhora falou isso aí, eu tenho uma pessoa que me pediu um dinheiro emprestado e prometeu me pagar em 6 meses. Na época, eu também, atraído pelos juros que a pessoa ia me pagar, eu emprestei o dinheiro, era uma quantia alta, e a pessoa não me pagou. Foram passando os meses, passou o ano, e depois ele disse para mim que não tinha condições de pagar e não ia pagar. Mas eu vejo a pessoa andando de carro novo, eu vejo a pessoa aqui dentro da cidade. Aí eu disse para ele assim, mas esse dinheiro está te fazendo falta? Não, eu trabalhei durante esse período, eu estou bem, só que eu fico assim às vezes pensando que se eu desse cabo na vida dele, eu tirava essa coisa de dentro de mim, porque eu não tenho paz por causa desse dinheiro. Agora a senhora está falando aqui para mim que se eu ficar com esse sentimento, eu vou me ligar a essa outra pessoa, eu vou me vincular a ele? Falei, vai se vincular a ele. Você vê que você tem tantas pessoas que você ama na vida, mas você está me dizendo que toda noite você pensa nele. A tua ideia fixa é ele. Então você precisa fazer o processo do perdão. Se esse dinheiro não está te fazendo falta, deixa ele entregue à lei de Deus. É ele que vai ter que se resolver. Agora fica você bem, meu filho. Se você não precisa desse dinheiro, você está tocando a vida, segue. Não sofre por conta disso. E aí ele me prometeu que ele ia fazer esse trabalho, porque ninguém perdoa ninguém da noite para o dia, né? Precisa ser uma construção. Mas a gente queria também dizer assim, que Joana de Ângeles traz para nós que existe muita diferença entre dor e sofrimento. Dor e sofrimento. Por exemplo, o menino aí, esse que eu citei a história, a dor dele foi a perda do dinheiro, foi um dinheiro suado. Ele é de condição humilde, ele contava com aquele dinheiro na vida dele. Aquilo foi a dor. O sofrimento é o sentimento que ele está tendo depois. Esse é o sofrimento. Então, dor na nossa vida, vamos separar. Gente, isso é muito importante, porque se a gente conseguir dar esse primeiro passo de entendimento, o que é dor e o que é sofrimento, a gente vai sofrer menos. A dor é a situação, é o que acontece. O sofrimento é a forma como eu estou lidando com aquele problema. É como eu estou reagindo diante daquele problema. Então o sofrimento, ele não nos ajuda. A dor sim. A dor faz parte do processo educativo, faz parte da pedagogia de Jesus. A dor, o sofrimento não. Sofrimento não. Tanto que a gente tem falado que pensamentos tenha, mas não mantenha. A gente tem um pensamento de irritação, um pensamentozinho de revolta, iniciou, vamos voltar ao pensamento de forma saudável, não manter aquilo. É diferente a dor e o sofrimento. Eu tenho uma amiga,
foi subir numa escada para ajudar o marido a finalizar um madeiramento que eles estavam fazendo. Ela não observou, a escada estava entreaberta e ela caiu. Houve uma fratura de clavícula, mas ela fez a cirurgia, ficou imobilizada, precisava ficar. Passou alguns dias, nós fomos visitá-la. E o marido dela já nos falou na porta, olha, não está bem. Eu falei, mas como assim? O que os médicos falam? Não, da parte física está recuperando legal, não está bem da cabeça dela. Ela não se conforma, nós tínhamos uma viagem marcada. E de lá para cá, ela não dorme. Eu tive que passar ela num médico para ver a ansiedade dela. E o diabetes dela descompensou. E ela agora está tomando remédio para hipertensão, sendo que ela nunca foi hipertensa. E eu entrei, falei, tudo bem, como é que tá? Que bom, né, que não foi nada. Ela falou, como que não foi nada? Olha a minha situação, que eu não pude fazer isso, não pude fazer aquilo. Começou a chorar, estava num desespero só. Então, gente, a dor foi o tombo. Foi difícil. Agora, tudo mais, a não aceitação, como diz Jesus lá na conversa dele com Bartolomeu, a gente precisa somar bênçãos na vida. Eu caí, meu Deus, eu podia ter batido a cabeça no portal, eu podia ter quebrado a minha coluna e não andar nunca mais, mas eu caí, estou aqui, não vou poder viajar, não vou poder trabalhar, vou ficar imobilizado uns dias, mas graças a Deus, logo isso aqui passa, entendeu? Porque a dor é o tombo, o que veio depois já não é. Então a Joana de Ângeles, ela fala assim, olha que legal, que a gente vive o sofrimento do sofrimento. Sofrimento do sofrimento. Então a gente tem que olhar. Será que o meu problema que eu estou passando não é algo mais ou menos parecido com isso? Será que eu não estou sofrendo por causa de algo que aconteceu e já aconteceu, não tem como reverter? E eu tenho que lidar com isso? Eu tenho que aceitar? A minha mãe tem um grupo de mulheres de terceira idade que participam de um vôlei adaptado. E fizeram a convocação para o jogo de idosos. E é lógico que o pessoal acima de 75 não foi convocado. Então eles pegaram de 62 a 74. Que é idoso, mas quer ganhar, né? Faz parte. E eu estava com a minha mãe em Campinas em tratamento, ela não ia participar mesmo. E essa amiga ligou para ela, 79 anos. Amiga, não fui convocada. A minha mãe, mas a gente tem outras coisas para fazer, tem o grupo lá de bordado do Hospital do Câncer, a gente tem o Centro de Convento de Idosos, a gente tem o coral, minha mãe tem 81 anos, hoje ela está em Fernandópolis cantando lá na colônia italiana, ela é bem ativa. Aí ela falou, não, mas eu não me conformo. Eu não me conformo porque nós estávamos nesse grupo desde quando ele começou. Aí, e minha mãe querendo brincar, eu falei para minha mãe assim, né? Falei para ela esperar, deixa ela falar. E ela foi falando, entrou num pranto de não aceitação, de não entendimento. Remontou lá atrás, quando ela tinha 10 anos de idade, que ela também queria participar de um grupo de esporte da escola e o pai, um senhor de uma fazenda que tinha uma mente mais fechada e mulher naquela época não participava disso. E ela trouxe à tona isso e começou a chorar. E eu fiquei assim, muito penalizada com a situação dela, mas eu achei que é uma lição para a gente, a experiência dela, sabe por quê? A Joana de Ângeles também fala que um dos grandes problemas, não da nossa dor, mas do nosso sofrimento é o apego que a gente tem. Olha, mas eu estava aqui, né? Então a gente tem disso, a gente se apega a cargo, a gente se apega a posto, a gente se apega às pessoas, a gente se apega. Quantas mães não estão sofrendo porque os filhos casaram e agora tem as noras? Quantas? E tem que lidar, pô, mas agora, eu que sempre fiz tudo por ele, agora ele está lá, ele faz tudo por ela, que chegou agora na vida dele. É assim, é o ciclo da vida. Eu tenho 3 noras. É desse jeito, a coisa tem que funcionar. A vida tem que seguir.
Então, o apego que nós temos às coisas, às pessoas, gera sofrimento que nós não precisamos passar. E olha que coisa, quando a gente não resolve bem a situação no nosso íntimo, a gente vai visitar o passado. É o que aconteceu com essa senhora. Você vê que ainda tem uma mágoa guardada do pai de quando ela tinha 10 anos. É um ponto morto, como diz Emmanuel ali, que não foi resolvido, que não faz ela avançar. É uma mágoa. E quando a gente fica revisitando as mágoas, as situações difíceis do passado, a gente envenena o presente. Então, gente, o que passou, passou. As pessoas que conviveram conosco no passado, sejam nossos pais, sejam nossos irmãos, sejam nossos avós, eles não davam conta de fazer melhor, fizeram o que dava. Hoje, às vezes fariam de outra forma, mas nós temos que limpar essas situações de dentro de nós, para que a gente possa seguir em frente, né? Seguir em frente. Na semana que aquele jogador de basquete, aquela figura que trouxe tanta alegria para nós, desencarnou, Oscar Schmidt, eu vi diversas reportagens e o pessoal enfocou muito as entrevistas, né, que ele deu. E numa entrevista eu vi que ele diz assim, olha, teve um jogo de basquete, lá acho que na década de 80, que ele jogou contra a União Soviética e ele errou um arremesso. Então ele falou assim, eu errei aquele arremesso e o meu erro impediu que a seleção fosse para a Olimpíada. E ele falou assim na reportagem, eu fiquei durante muitos anos, não tinha um dia que eu não sofria por conta daquele meu erro. Aí veio o câncer. Veio o câncer. Ele não disse o câncer veio por conta dessa dor, dessa mágoa que ele ficou. Mas ele disse assim, que a hora que ele descobre o câncer, ele disse que é aí que ele passou a viver. Que a doença ensinou ele a viver. Quer dizer, que ele foi valorizar a família, o que ele tinha ali. Ele disse que foi muito feliz depois da doença dele. É o que a gente tem que fazer. Tem uma frase muito falada no meio espírita que é assim, a dor existe, mas o sofrimento é opcional. Eu falo assim, que dentro da condição que nós estamos ainda, de espíritos inferiores, eu vou mudar a frase. A dor existe, mas permanecer no sofrimento é opcional. Entrar um pouquinho, botar o pezinho um pouquinho no sofrimento, a gente vai estar fazendo isso. Mas a gente não pode gostar de morar no sofrimento. A gente não pode ficar curtindo o sofrimento, igual a gente curte aí uma pimentinha, um jiló no vinagre. Não pode. Então a gente não pode se apaixonar pelo nosso sofrimento. Por isso que as pessoas, elas enfrentam as dores de forma diferente. Você pega duas pessoas enfrentando o mesmo problema, elas têm posturas diferentes. Porque a dor é igual, o sofrimento é diferente, então cada uma vai lidar. Tem pessoas que passam por um problema e falam assim, eu não vou dizer assim, por que comigo? Por que isso está acontecendo? Eu vou dizer, para que isso serve? O que eu tenho que aprender com essa situação? Por que Deus está permitindo que eu passe por isso? Aí a nossa visão, o nosso ponto de vista muda. Só que a doutrina espírita, ela se torna encantadora quando ela fala da dor, né, do sofrimento de uma forma diferente. Até o orador Simão Pedro, lá de Patrocínio, uma vez perguntaram assim para ele numa live, ô Simão, por que espírita gosta tanto de sofrer? Aí ele falou, por que espírita gosta tanto de sofrer? Aí eu disse sim, daquela forma de mineiro, né, de falar. Não, espírita não gosta de sofrer. Espírita sofre com gosto. Espírita sofre com gosto, espírita sofre com gosto porque ele entende, ele sabe por que ele está sofrendo.
ele compreende o porquê da dor, né? E a gente vê que a doutrina, essa compreensão, ela nos dá só quando a gente estuda, quando a gente toma pé, quando a gente pega o livro dos Espíritos, a gente se apaixona por ele e que a gente vê resposta para tudo e a gente começa a ver a nossa família, as pessoas que estão ali, os que vão entrando, a gente vai tendo um outro olhar. Quando surge um problema, como está lá no Evangelho, no capítulo Ponto de Vista, a gente tem um ponto de vista diferente, porque a gente acredita em coisas que aquele que não conhece doutrina espírita não acredita. Não acredita. Por isso que a nossa fé ela é raciocinada. Eu tenho uma companheira de evangelização que um dia ela chegou em casa e o filho chegou do trabalho, deitou para descansar, teve um mal súbito e não acordou mais. E ela ficou muito desesperada na época. Mas alguém convidou para ir para a casa espírita, ela nunca tinha ouvido falar de espiritismo. E ela falava assim para nós: eu não consigo acreditar nessas coisas que vocês acreditam. De que quem morreu continua, de que a vida da gente aqui é uma continuação de outra. Eu tenho muita dificuldade. Ela falava baixinho assim, com uma dor tão grande. Mas ela e o marido perseveraram ali no trabalho da casa, participando dos estudos, ele ajudando a gente lá no lar com as notinhas fiscal paulista, e ela foi ajudando na evangelização, ficando na sala com outra evangelizadora. Passou 2 anos, ela já tinha assumido a sala, já estava mais alegrinha, já tinha voltado, já tinha vida nela. E numa das idas a Uberaba, naquelas cartas consoladoras, ela recebe a mensagem do filho, explicando para ela: mãezinha, era o tempo que eu precisava viver, eu continuo aqui, estou trabalhando, estou estudando, cada vez que eu entro nas salas de evangelização, que você abraça uma daquelas crianças, eu me sinto abraçado. E aí depois da carta a gente perguntou assim para ela, né? E agora, você crê, né, na reencarnação, na imortalidade da alma? Depois de ter vindo essa notícia do seu filho, ela disse assim: não, eu não creio. Hoje eu sei. Hoje eu sei que ele vive. Hoje eu sei que a vida continua. Hoje eu sei que as coisas têm uma razão de ser. Porque ela aliou o estudo ao trabalho, no bem, e a essa fé que foi sendo construída. Porque também, gente, a gente não consegue fazer com que o outro tenha a mesma fé que a gente, do dia para a noite. Porque a fé, ela não é uma varinha mágica, né? Que tira o problema da nossa vida. A fé, ela ilumina a nossa mente para a gente ter um entendimento diferente, para a gente não sofrer com aquela dor. Então a fé é uma construção que é feita com muita calma, com muita tranquilidade. É como você plantar uma sementinha e demora um tempão para ela germinar no silêncio. De repente você vai lá, ó o brotinho. A fé é assim. E a fé também não pode ser um andador, uma bengala, né? Que você coloca ali no lado quando você... eu estou com um problema hoje, deixa eu lá buscar minha fé. Não é assim que ocorre. A fé, ela é aquela certeza de Deus dentro do nosso coração. E ela não nasce miraculosamente. Ela precisa de esforço todos os dias. E a gente também não transfere a fé para o outro. Como eu queria pegar a minha fé, aquilo que eu acredito, e passar para minha irmã, passar para o meu filho, passar para as pessoas que eu amo, como a gente queria passar, né? Para que o outro estivesse bem, para que o outro acreditasse naquilo que a gente acredita. Mas não passa. Dia 11 agora fez 30 dias que um cunhado meu, de 69 anos, retornou à pátria espiritual. Ele era oficial de justiça no Mato Grosso, organizou a aposentadoria dele, se mudou para Votuporanga em abril do ano passado. Chegou trabalhando bem e tal, e quando foi no final do ano descobriu um câncer na região da cabeça,
E não teve jeito, veio a óbito. A minha cunhada, era só ela e ele, muito apegados, os filhos moram longe. E eu nunca vi uma pessoa sofrer tanto na despedida do esposo como ela. E num dado momento, nós estávamos ali, né, despedindo do corpo. Entrou minha mãe, que também era viúva, e também ficou viúva assim muito rápido. Meu pai, em 5 dias, descobriu a enfermidade e desencarnou. E entrou também a Beth, uma outra amiga nossa, o marido dela, o neto, até era expositor na época. Ele saiu de casa, levou ela para o serviço, voltou porque ele era representante de frios, e uma laje caiu sobre ele, e ele também teve um óbito. Mas a minha mãe e a Beth estavam do lado da minha cunhada. E as duas, apesar da dor delas, elas continuaram trabalhando. A Beth coordena muita coisa na nossa casa, ligada à área social. Minha mãe nunca quis mudar da cidade dela em Japorã, trabalhando lá. Enfim, a viuvez das duas foi difícil, mas elas seguiram a vida. E eu olhava e falava assim, ai meu Deus, se tivesse jeito das duas, passar um pouquinho para ela, para diminuir aquele sofrimento, né? Mas não tinha. É uma construção que ela vai ter que fazer. Está sofrendo muito ainda, mas é ela que vai ter que fazer. Não tem como ser diferente, não tem como ser diferente. Então, o Evangelho, capítulo 5, vai falar para nós que bem-aventurados são os aflitos, porque eles serão consolados. Mas ele diz também que não são todos. Não é todo mundo que vai ser bem-aventurado. E nesse mesmo capítulo ele vai falar do bem sofrer e do mal sofrer. Então nós precisamos bem sofrer. Porque se caímos na revolta, a gente acaba perdendo a mão. E a dor, que era para ser de um tamanho, acaba sendo maior. E a gente precisa tomar bastante cuidado, porque nós estamos vivendo uma época em que nós temos chamado de transição planetária, mas que nada mais é, as situações estão tomando um volume maior. Observem nas nossas famílias como as dores aumentaram. Observem com as pessoas que nós convivemos como os problemas se avolumaram. É porque nós estamos vivendo aquele período ali, olha, vamos dizer assim, de pesagem daquilo que realmente nós somos. E nós estamos vivendo também uma época em que as pessoas andam muito mais agitadas, muito mais agressivas. As pessoas não estão conseguindo levar desaforo para casa. As pessoas estão caindo no modo, né, automático de achar que tem direito a tudo. E a paciência, como foi dita na nossa mensagem, está deixando de existir. Então nós precisamos orar muito, vigiarmos muito, tomarmos cuidado com cada palavra, com cada atitude, para que nós não venhamos aumentar as nossas dores, os nossos sofrimentos. Em tudo, é no trânsito, é na lida com as pessoas, com o vizinho, é nos nossos negócios, em tudo. Nós precisamos aprender essa ciência da paciência, da calma, do entendimento, da aceitação. Euríclides Formiga diz assim, que se nós aceitarmos a provação por lema, nós já vamos ter resolvido metade do nosso problema. A aceitação é resolução. Eu tenho um sobrinho que está fazendo, ele é médico e está fazendo residência em ortopedia em São Paulo. Semana passada ele me mandou uma notícia que eu fiquei muito triste. Um colega estava um ano à frente dele e eles têm os preceptores, que são aqueles médicos que são autoridades, né? Que vão ser os monitores, que vão orientá-los. E alguns médicos preceptores às vezes abusam dessa autoridade. E esse menino, amigo dele, se sentiu humilhado numa situação, ficou muito irritado, saiu do hospital escola em que eles estavam, sabendo que o médico estava num consultório, apanhou de uma arma, foi até o consultório e atirou. O médico se esquivou e pegou de raspão uma paciente que estava no consultório.
Então você viu o desespero da criatura? A dor dele era a humilhação que ele achava que estava sentindo com o preceptor. Mas agora o sofrimento dele aumentou muito mais, que ele vai ter que responder por essa situação, sabe lá se não perde a sua condição de médico. Então, e isso é uma lição para nós. Às vezes nós temos um probleminha pequeno, mas a nossa postura, a nossa situação diante daquela dor vai aumentar. Então que a gente possa ter esses olhos, né, de ver. E Leon Denis diz assim: não busquemos a dor, nós não devemos buscar a dor, mas quando ela chega, que nós possamos acolher, como a gente acolhe uma amiga, e resolver o nosso problema, não cair no desespero. Dizem os benfeitores, para encerrar, que toda dor tem hora certa para acabar. Toda dor, gente. A hora que aquele problema já conseguiu dar a lição que precisava dar em nós, que a gente já se acertou com a lei, a gente já se equilibrou, o problema deixa de existir. Foi por conta disso que Chico Xavier disse assim, que na vida tudo passa, tudo passa. Então a dor, a dificuldade, o problema vai ter uma hora que vai passar, mas que nós possamos fazer a nossa parte para não aumentar, e com a fé, né? Andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. Que nós possamos ter fé na presença amiga dos benfeitores. Jesus Cristo não trabalhou por esse planeta de forma incansável para que nós pudéssemos hoje ser criaturas desanimadas, derrotadas, não. Nós que conhecemos o Evangelho, precisamos levantar a cabeça, apesar dos problemas, apesar da dificuldade, vivermos com alegria, bendizendo cada minuto da nossa vida, porque há tantas criaturas querendo um dia a mais e não tem. Se nós temos, deitemos agradecendo, amanheçamos agradecendo e vivendo com plenitude todos os momentos de nossa vida, né? Não fazendo drama, não nos vitimizando e agradecendo sempre. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Gratidão a vocês.